Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita, com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré. Eu, Adriana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares, por se juntarem a nós nesta rede de luz e busca de melhora. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo, disponibilizando até o momento os cursos ESG, Teoria e Prática da Mediunidade e Estudo do Evangelho. Em nossa casa virtual, oferecemos Evangelho no Lar, Irradiação Fraterna, o Conversando Evangelho, programa que busca trazer o aprendizado do Evangelho para nossos dias, atendimento fraterno e reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas através do site cavili.com.br, nossas fanpage Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e Cavili, e pela nossa web rádio. Nossa reunião pública está distribuída em abertura, avisos, recepção e oração inicial, que hoje será coordenada por mim, a Adriana. Palestra, hoje com o tema Esquecimento do Passado e Postura de Resignação, ministrada por nosso colaborador irmão Joel, médico veterinário e estudioso da doutrina espírita. Irradiação e fluidificação, hoje feitas por mim. Nesta etapa, pedimos que providencie uma garrafa com água para receber o medicamento que cada um de nós necessita. Finalizamos nossa reunião pública com a oração final e o encerramento. Convido aos irmãos para serenar nossa mente, buscando nos desconectar lentamente do plano material e, envolvidos em uma suave luz verde, vamos nos conectando com a espiritualidade maior que já se encontra posta para o trabalho. Vamos então dar início à nossa reunião pública com a oração inicial. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes
ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento necessário. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros ensinamentos, que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos amigos, nossos protetores e nossos auxiliares da colônia Maria de Nazaré, para nos assistir e nos acompanhar nesta reunião que damos início agora. Demos graças a Deus, assim seja. Convidamos o irmão Joel para dar início à palestra de hoje. Quando pensamos em nosso presente, podemos perceber que se concretiza as inclinações, as quais configuram as imperfeições registradas em nossas almas. É preciso que levemos em conta não somente as coisas graves que estão acontecendo no passado, no presente, mas também precisamos dizer que estes fatos apenas configuram o nosso passado delituoso. Se levarmos em conta a história da humanidade, poderemos perceber que durante os estágios evolutivos, a partir do momento em que a mente divina amorosamente nos fez, acontecem as transgressões contra as leis divinas, com as quais precisamos aprender a nos harmonizar, para que tão somente possa existir, quando o nosso trajeto evolutivo tenha se verificado, os dizeres de Cristo: amai-vos como eu vos amei. Esta é a meta pela qual ele deixou, ou para a qual ele deixou os seus ensinamentos, os quais fazem parte do Evangelho, no Novo Testamento principalmente. Porque Deus, quando criou a humanidade, nunca deixou seus filhos abandonados. E pode-se dizer que o Velho Testamento também se acha, quando bem interpretado, repleto de orientações que almejam o aprimoramento da humanidade. Mas acontece que no transcurso desta luta de autoaprimoramento do ser humano existem as transgressões contra as leis divinas. E quando sobrevém o arrependimento, porque em nosso trajeto evolutivo, quando saímos do nosso primitivismo e começamos a aprender a discernir o bem do mal, a felicidade da infelicidade, começamos também a ter em nós o desenvolvimento da capacidade do atributo que poderemos chamar
condições que nos tornam arrependidos pelos atos praticados quando eles comprometem a felicidade dos nossos semelhantes. E nestes termos, sem citar pormenores, poderemos dizer que o passado da humanidade, e que em última análise somos nós mesmos, é delituoso, é cheio de prática, de atitudes que configuram o desamor, que configuram o egoísmo, que configuram a ganância. E em virtude desses atributos negativos, consolidados já na alma, em decorrência de nossas atitudes e incúrias, nós somos propensos a repetir nossos erros. Então percebam, meus irmãos, a perfeição da mente divina, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quando criou a condição pela qual normalmente somos mergulhados no manto do esquecimento e não temos lembranças de nosso passado, como disse, delituoso. Aliás, se levarmos em conta, este esquecimento representa uma necessidade para que a continuidade do nosso progresso possa se verificar na sequência de nossas vidas, por meio dos processos reencarnatórios. Porque através da mulher, na ordem social, as personalidades almas atravessam as gerações em busca do seu autoaprimoramento. Percebam bem, meus irmãos, no conteúdo destes dizeres, como enfatizamos o fato de que nós mesmos somos os responsáveis pelo nosso crescimento e também pelas consequências dos nossos erros cometidos e que nos levaram à postura de arrependimento, de remorso, de sofrimento, porque todos esses eventos que se verificam em nós são registros que permanecem nas nossas almas, na forma de manchas, na forma de chagas, na forma de doenças, na forma de núcleos de potenciação deletérios. Então percebam, meus irmãos, Deus, no seu infinito amor, não condena seus filhos às penas eternas. Apesar do nosso respeito incomensurável por todas as crenças religiosas centradas em Deus e que têm Cristo como base na sua trajetória evolutiva, nós precisamos dizer a postura interpretativa do espírita. Deus é o mais puro amor, é a suprema inteligência, é o ente que criou o universo infinito no qual nós vivemos e nos proveu de todos os meios para que nós pudéssemos, na sequência de nossas vidas, construir o sacerdócio da nossa própria salvação e os meios para constituirmos no futuro e no porvir, a nossa felicidade, pois que estamos todos destinados a sermos felizes. Agora imaginemos nós, se nós não esquecêssemos as nossas inimizades, se nós não esquecêssemos daquelas pessoas que cometeram crimes contra nós, ou se nós lembrássemos dos crimes que cometemos contra nossos semelhantes, o que iria ser de nós no campo da nossa autoaprendizagem? Nós iríamos lembrar com sentimentos de culpa, ou se cultivássemos um ódio
ao longo das gerações, iríamos ter a propensão de prosseguir sentindo este ódio por aqueles que foram nossos contraventores e que provocaram os registros de tais sentimentos. Isto iria ser um empecilho que tornaria impossível a nossa trajetória evolutiva. Então percebam, meus irmãos, é necessário que aconteça o esquecimento do nosso passado, porque todos nós somos almas doentes, aguardando a restauração das nossas saúdes no hospital planetário chamado Terra. E assim como estas verdades acontecem, vai chegar um momento em nosso trajeto evolutivo, no qual nós, se permanecermos persistindo na prática do mal, iremos nos tornar incompatíveis com a nossa possibilidade de existência e de vivência na Terra. Porque aí nós iríamos impedir, assim como em outros setores do universo já aconteceu, a continuidade do progresso daquelas almas que, atingindo um alto patamar evolutivo, precisam prosseguir na sua evolução em direção a Deus. E estas almas iriam ser perturbadas, assim como aconteceu com as almas recalcitrantes na prática do mal, e que são egressas de um dos orbes da estrela Capela, existente na constelação do Cocheiro, bem como está dito e registrado no livro Exilados de Capela. Então percebam, aqueles que atingiram um grau de progresso alto precisam ter a continuidade da sua evolução. E aqueles que se constituem num obstáculo, tornando inviável a continuidade do progresso daqueles que são alvo e protagonistas das bem-aventuranças, estes precisam ser exilados da terra. E sabemos que já está acontecendo este evento. Mas percebam, sem querer fazer digressão do tema principal das nossas considerações de hoje, é necessário que nós entendamos a necessidade de esquecermos do nosso passado em cada oportunidade reencarnatória que nos seja ensejada. Por esse motivo, através do amor e da ternura que sentem os pais pelos seus filhos, lhes serão ensejadas as oportunidades para, através de uma boa educação e boa influenciação, surgir as condições que irão favorecer a autotransformação daquela alma endividada, a cura das doenças existentes nessas almas. Porque percebam, em todas as nossas atitudes e em todas as nossas inclinações malévolas, nós temos a comprovação de que um processo de doença está sediado em cada um de nós. E Deus, que é infinito amor, até para os maiores pecadores da humanidade, enseja a oportunidade da cura de suas doenças. Dentro da eternidade, na eternidade, não tenhamos dúvidas, estes fatos se verificarão. Nenhum pai, nenhuma mãe condena seus filhos à pena de morte, porque eles são criminosos. E Deus, que é infinito amor, nos enseja a oportunidade de restaurarmos a saúde das nossas almas doentes. Para que esta restauração possa acontecer, no entanto, é necessário que exista uma postura comportamental do ser humano, cada um embasando-se na sua crença religiosa. E me refiro, é claro, à postura de autorresignação. Porque muitas vezes
pelas leis da vida, estamos fadados a construirmos nossa própria felicidade, nosso próprio crescimento. Mas, embora façamos um esforço tremendo, existem situações as quais nós vivenciamos e que não podemos evitar. É a situação da prova da pobreza. É a situação daqueles que nasceram, me perdoem a expressão que eu vou imitar um amigo, um grande espírito que está no plano espiritual e que na sua existência carnal foi meu amigo. Quem nasceu para vintém, não adianta querer se tornar mil-réis. Ou seja, às vezes na prova da humildade, a pobreza é uma das provações que nós precisamos vivenciar para aprendermos a modificar em nós a vaidade e muitas vezes um orgulho e prepotência, que somente através da prova da humildade poderá se verificar. Quando agredimos a integridade do nosso corpo físico, nós criamos em nós uma doença que muitas vezes precipita a nossa volta para o plano espiritual, a nossa transição para o outro lado da vida. E aí então nós não cumprimos com a trajetória programada pela espiritualidade, porque cada um tem uma programação para cumprir seu trajeto evolutivo existencial. E ele, por não ter cuidado da sua saúde, morreu antes do momento. E assim sendo, percebam, esta alma irá no outro lado da vida, quando já sem seu corpo carnal nascer, porque a morte é um renascimento para o plano espiritual. E neste renascimento esta alma irá surgir no outro lado da vida em estado de patogenia, de doença. É uma alma que está doente. Vamos só dar um exemplo para vocês. Aqueles que cometem, embora estejamos antecipando um assunto que vai ser desenvolvido depois, quando cometem o suicídio, vamos supor com um tiro na cabeça, ou ingerindo uma droga potentemente ou de alta potencialidade tóxica, que provoca lesões que levam o ser à morte. Nestes casos, o sistema nervoso central e o tubo digestivo, se for o caso da ingestão de produtos tóxicos, venenos, irá nascer totalmente desmantelado e doente no outro lado da vida, porque o nosso corpo espiritual tem em si a duplicata do nosso corpo físico ou vice-versa, ou seja, o nosso corpo físico é a duplicata do nosso corpo espiritual. E então, quando lesamos por desequilíbrio, por desorientações, por descrença, por sermos materialistas e etc., nós vamos lesar não somente o corpo físico que provocou a morte, mas principalmente o corpo espiritual, o qual precisará ter a sua saúde, a sua normalidade restaurada. E daí então a importância desta crença maravilhosa, que nos ensina a prática da resignação. Não que estejamos duvidando dos eventos maravilhosos em termos de cura criados ou possibilitados pelo exercício da medicina humana. Esta medicina humana é uma bênção maravilhosa divina, da qual nós imprescindivelmente sempre precisamos nos valer. Mas existem casos em que as doenças, e não obstante os esforços médicos, até mesmo por etiologias desconhecidas, criam em nós os casos dolorosos de situações que não podem ser debeladas, e não obstante o grande avanço da medicina humana. É um processo de projeção da alma doente, das energias deletérias, criadas pelos desequilíbrios das nossas atitudes. E, neste caso, o corpo físico,
consubstancia a doença, porque recebe os impactos dessas energias deletérias, tantas vezes quantas necessárias, até o dia em que a nossa saúde esteja completamente restaurada. Percebam, pois, é um processo terapêutico doloroso, sim, mas que em nós deve ser seguido quando façamos todos os esforços, usando os préstimos da medicina humana, de termos a postura de resignação. É preciso que sejamos resignados e cuidemos de nossa saúde, cuidemos de nossa vida e aceitemos a morte como um processo terapêutico que muitas vezes não conseguem debelar os médicos, mas que quando acarreta a morte do corpo, esta alma irá renascer viva e saudável. Irá renascer, quero dizer, com saúde no outro lado da vida. Percebam bem, estes argumentos e outros tantos são os responsáveis pela nossa postura de resignação, em aceitarmos a convergência para nós daquilo que, inobstante tudo, façamos para evitar aconteçam. Sejamos, pois, então resignados e pratiquemos o bem e nos consideremos almas em processos de reabilitação, de reparação das suas faltas com os seus semelhantes. Mas outras formas de imperfeições também se acham registradas no ser humano, e são esses registros que tornam, muitas vezes, as pessoas propensas à prática da criminalidade. E então, nestes momentos, estas pessoas nestas condições, surgidas, nascidas num ambiente onde terão que defrontar-se com adversidades, ele terá que ter a postura comportamental não aceitando a prática da criminalidade. E assim, então, a autotransformação irá acontecer em termos de alma que estará curando quando vence as suas tendências negativas, para que possa retornar saudável e assim, nesse estado de saúde boa, chegar no outro lado da vida. Então percebam, meus irmãos, existe uma grande pertinência e nós, quando desenvolvemos estas considerações, estes argumentos, sempre nos baseamos nos ensinamentos proporcionados pelo Pentateuco da doutrina espírita, mas também pelo acréscimo de orientações transmitidas por espíritos evoluídos através da mediunidade psicográfica de grandes médios, entre os quais nós poderemos, por exemplo, simplificar um Divaldo Pereira Franco, ou mesmo um nosso irmão que já partiu para o outro lado da vida, que é o nosso Francisco Cândido Xavier e outros tantos médiuns. Então percebam, o Pentateuco da doutrina é a base do edifício e a obra prossegue sendo aumentada até que tenha a sua terminalidade e que consistirá no fato de nos relacionarmos com conhecimento de causa, com todos os aspectos das leis divinas, até o dia em que, pelos processos de reencarnação, sejamos espíritos puros, sábios e benfazejos, quando então não mais teremos a necessidade das provas reencarnatórias. Portanto, sejamos, nos momentos atuais que estamos vivenciando, seguidores de Cristo e adeptos desta humanidade que não deve protestar contra as dificuldades, mas deve tudo fazer para vencer as dificuldades, é claro. Pois, afinal de contas, vencendo-se as dificuldades, é que estamos conseguindo galgar os degraus do nosso trajeto evolutivo em direção a Deus. Por este motivo, prezados irmãos, é que na doutrina espírita
nós recebemos os meios que nos tornam almas cada vez menos atrasadas. Vamos vencendo as etapas dos nossos atrasos, do nosso passado delituoso, e vamos construindo o sacerdócio da nossa própria salvação, nos tornando cada vez mais almas menos doentes, até o dia em que sejamos saudáveis e tenhamos nos tornado, como disse, espíritos puros, sábios e benfazejos, harmonizados com as forças do bem, e também harmonizados com os benfeitores espirituais, que, tendo já cumprido o seu trajeto evolutivo, prosseguem assistindo esta humanidade que sofre, para que possamos cultivar estas duas posturas comportamentais, as quais se embasam nos ensinamentos da doutrina que consola. Ou seja, nós precisamos aprender a ser resignados, quando, inobstante tudo façamos para evitar o sofrimento e a dor em qualquer circunstância, não conseguimos. E que sejamos entendidos, esclarecidos, de que esquecer o nosso passado em cada existência na constituição das famílias é uma necessidade que se impõe para que possa existir o bom êxito do nosso trajeto evolutivo em direção a Deus. E assim, mais uma vez, somos agradecidos à Divina Providência. Somos agradecidos aos bons espíritos, que sempre nos assistem no nosso trajeto evolutivo nesta humanidade, pois sabemos que existem espíritos chamados espíritos missionários da luz, dispersos no planeta inteiro, socorrendo esta humanidade que sofre. Apenas precisamos, neste final, dizer: nós estamos tão só colhendo os frutos da semeadura livre e da colheita obrigatória, sem que isto seja um castigo, sem que isso seja a cobrança de uma dívida, pois Deus nada nos cobra, mas Ele fez leis perfeitas para que nós possamos, a partir de nossos próprios atos nas nossas relações humanas, construirmos o sacerdócio da nossa própria salvação. Então somos agradecidos aos mentores espirituais amigos que nos ajudam, para que mensagens neste teor possa, através desta Rádio Cavili, transmitir suas mensagens de ensinamentos da doutrina que tem o propósito de nos proporcionar o consolo e nos fortalecer com todos os meios para que possamos vencer e construir o nosso progresso e a nossa felicidade no porvir. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, e que assim seja. Após recebermos os bálsamos do conhecimento, esperança e fé, vamos às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar o nosso olhar para dentro de nós, irmãos. Deixemos a espiritualidade tratar nossas feridas, apaziguar nosso coração, elevando nosso pensamento a nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio,
por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna da Cavili, por todos aqueles que se encontram nas orações dos nossos colaboradores, por nossa família, por nós mesmos, pedindo amparo que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai aos viajantes a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de recolhimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja, graças a Deus. Somos gratos, irmãos, à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Que os ensinamentos de hoje possam passar de informação à prática em nossas vidas. O universo nos pede fé raciocinada, compreensão que o momento presente é consequência do passado e resignação. Como vamos cumprir este tema de casa? Aprendendo a amar e aceitarmos ser amados, irmãos. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquemos todos com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br